Prazer enorme ter todos vocês aqui nessa manhã. A Escola Dominical, um local de celebração, momento de celebração, momento da gente aprender a palavra de Deus. Eu hoje tenho o prazer de apresentar, para vocês hoje, para ministrar aqui no templo, o diácono Alex Rodrigues. Cadê o diácono Alex Rodrigues? Cadê ele? Está aqui. Queridos, esse rapaz, ele é simplesmente um instrutor número 1 da Marinha do Brasil. Um homem preparado, um mestre, um professor dedicado, professor do nosso Cefec na matéria de bibliologia, um homem de Deus. Está lançando aqui um livro, hoje, os irmãos que quiserem, Didática Contemporânea é a Hora da Virada, um livro excelente, ele é coautor desse livro, vai estar aqui do lado de fora, depois ele pode dizer até a questão do valor e tudo, mas tenho certeza que a aula que vai ser ministrada hoje será uma bênção na sua vida. Será uma bênção, porque vai ser ministrado por uma pessoa muito capacitada. Então, quero que vocês, por favor, recebam com uma salva de palmas o nosso diácono Alex Rodrigues para ministrar essa lição. Deus te abençoe, Alex, te use poderosamente. Som. Helenay mandou usar isso aqui. Ok. A paz de Cristo para os amados irmãos. Amém? Graças a Deus. É um privilégio estar aqui nessa bancada, com esses homens e mulheres de Deus. Eu não poderia iniciar essa aula sem antes fazer agradecimentos. Agradecer ao Senhor nosso Deus, único digno de honra, glória, louvor, adoração, majestade e ação de graça, que nos deu essa oportunidade de estar aqui essa manhã. Queria agradecer ao pastor Silas Malafaia, nosso pastor presidente, nossa referência espiritual. Agradecer aos demais pastores, pastor Zé Matias, sempre me apoiando, pastor Dilton, Ângelo, demais pastores. Especialmente eu queria citar alguns nomes, porque sem eles eu não era nem professor hoje em dia. Quando eu comecei aqui na igreja, novo convertido, uns 12, 13 anos atrás, que eles que foram meus exemplos. Primeiro, falar do pastor Rogério Amorim. Me deu a oportunidade de trabalhar no DINC, trabalhando com ele pessoalmente, me passou toda a parte de coordenação pedagógica, como eu faço até hoje, há quase 10 anos, coordenação pedagógica do Departamento de Integração de Novos Convertidos. Tudo iniciou-se também com o pastor Gerson Brandão, ele que me incentivou, falou, você leva jeito, faz uma pedagogia. Eu terminei pedagogia em 2006, ele começou a me botar para trabalhar aqui na igreja, dar aula nas classes, classe de adolescentes, classe de novos convertidos. Depois, ele também me deu a oportunidade de coordenar pedagogicamente a superintendência de ensino ao qual ele estava assumindo. Depois, pastor Osvaldo Silva, que assumiu no lugar do pastor Gerson Brandão, deu sequência nesse trabalho, acreditou em mim e também investiu em minha pessoa. Pastor Gerson, inclusive, me mandando fazer viagens de aperfeiçoamento, financiando viagens para mim, pastor, em outros estados, para aprender, para melhorar a parte pedagógica. Pastor Osvaldo, da mesma forma, deu sequência no trabalho. E o pastor Fernando Monteiro Besler, trabalho com ele também há muitos anos, no CDM, Curso de Desenvolvimento Ministerial, nossos líderes da igreja, eu trabalho na coordenação com ele é o nosso líder, e também investindo em mim em viagens, tanto investimento até financeiro, para que eu possa estar viajando para aprimoramento profissional. Obrigado, pastor. E os nossos pastores, Ronaldo de Jesus e o diácono Eliseu Fernandes, que é o vice-superintendente. Essa gestão atual, Deus está abençoando, chegou o momento de quebrar alguns paradigmas. Os paradigmas estão sendo quebrados. E essa manhã nós vamos quebrar alguns paradigmas também acerca do estudo do livro de Juízes. Muitas das coisas nós vamos entender que Deus ele é especialista em quebrar paradigmas, porém, no momento certo. Eu agradeço, então, aos pastores todos que têm me abençoado, e os demais pastores também aí da bancada. Amém? Nossa lição de número 3 tem por título Corrupção e Apostasia em Israel. Se vocês prestarem atenção no que foi lido no texto áureo, pelo pastor Edson Cardoso, texto áureo ele leu, em Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus
olhos. Não havia rei, não havia autoridade. Cada um fazia o que parecia reto. Porém, aos olhos do homem, eles faziam coisas errôneas, coisas que entristeciam o coração de Deus. O texto áureo é o texto cerne da lição. Vem do latim textus aureus, significa texto escrito com linhas ou fio de ouro. O que isso significa? Que você tem que estudar, analisar, meditar nessa passagem toda semana, até que chegue a nova lição da semana que vem, do próximo domingo. Porque nessa lição está concentrado todo o objetivo, todo o ensinamento da lição. Juízes 21, 25. Os cronologistas divergem sobre o livro de Juízes, sobre o período que ele foi escrito. Uns falam 200 anos, outros falam 350 anos, outros falam 325, 275. Não importa, o que importa é que está ali dentro, entre 200 a 350 anos. O livro de Juízes, ele é uma continuidade do livro de Josué, tanto que no capítulo 1 ainda fala acerca da vida do final do comando militar de Josué sobre o povo de Deus. Atribuem a escrita do livro de Juízes a Samuel, porém, não é oficial essa informação. A maioria dos teólogos atribuem essa escrita a Samuel. Os juízes, eles foram levantados e presidiram não o povo israelita, porções, fragmentos, porque foram divididos em tribos. Então, eles lideraram fragmentos, porções do povo de Israel durante um determinado período. Esse período foi conhecido como judicatura, por isso o período dos juízes. Desde o falecimento de Josué até a subida de Saul ao trono, que começou o período da monarquia em Israel. Então, os juízes lideraram nesse período. E eles lideraram com a árdua missão de livrar o povo dos inimigos. Aí a gente inicia a nossa lição. Árdua missão de liberar o povo, de livrar o povo. Tudo começou no livro anterior, Josué. O livro de Juízes, ele identifica uma grave falha militar. Uma grave falha militar. Ora, a ordem de Deus foi clara, foi perfeita, foi objetiva, foi concatenada. Expulsem os povos de Canaã, os cananeus, e habitem na terra prometida. Só que isso não foi feito em sua totalidade. Não foi feito como deveria ter sido feito, com objetividade, expulsando, exterminando. Alguns povos cananeus saíram do local e ficaram ao derredor de Israel. Outros foram expulsos e o povo de Israel não habitou naquela localidade, deixou vazia. E nós sabemos que não pode deixar nada vazio. Tem um movimento sem terra hoje aí que a gente vê que se tem gente morando, eles querem entrar, imagine deixar vazio. E o povo de Israel deixou algumas localidades vazias e outras foram expulsos, mas não exterminaram. E eles se colocaram próximos aos povos, ficaram vizinhos, vizinhança. Imagina você ter vizinho, o povo que você matou, destruiu, com uma missão, e que mesma coisa eles tinham feito com o seu povo. Teria que conviver com isso a partir daí, porque houve uma falha militar. Isso a gente encontra o texto em Juízes capítulo 2, versículo 23. E já terminando esse versículo, já entra o capítulo 3. E no versículo 1, Deus está sob controle de todas as coisas. Essa falha militar estava sob controle de Deus, que nada sai do controle de Deus. Nada. Deus está gerenciando todo o processo. E tinha um objetivo, essa falha militar. No capítulo 3, versículo 1, diz que Deus não entregou tudo na mão de Israel, fez com que Israel não dominasse tudo, justamente para provar o coração do povo, para colocar o povo à prova. E isso nós vamos ver no decorrer da lição, as consequências. E nós vamos ver que nada está fora do controle do nosso Senhor Deus. Em nossas vidas,
quando nós expulsamos o pecado de nossas vidas, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós também, muitas das vezes, cometemos falhas de não expulsar totalmente esse pecado, de não expulsar totalmente alguns vícios, algumas demandas de nossa vida que deveriam ser esquecidas, colocadas de lado. E nós, como falhos, como carne, como seres humanos, também falhamos nessa parte, de não expulsar totalmente o pecado. Nós convivemos com o pecado como ele sendo nosso vizinho. Ele está ao alcance das mãos. Um passo em falso, a gente cai novamente naquele pecado anterior, e que nós deveríamos ter esquecido, porque hoje nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E esse é um grande desafio para a igreja atual. Expulsar, a ordem de Deus é clara, não tem contato com o pecado. O pecado fere a alma do homem. O pecado faz o homem cair no abismo. O pecado desliga a comunhão do homem com o seu Criador. Vamos falar de um panorama, uma visão panorâmica do livro de Juízes. Bem sabemos que Israel havia escapado da servidão do Egito e conquistado a terra prometida. Mas, pelaquela falha militar, os inimigos estavam sempre ao derredor, esperando uma falha de Israel para poder expeli-los novamente e habitar em Canaã. Os inimigos estavam se preparando, eles não estavam ali passivamente, eles estavam se armando, se preparando. Tanto que alguns desses inimigos, até hoje, pelos arqueólogos, eles tinham as melhores carruagens de combate, porque eles ficavam ali, ao derredor, se preparando, com tecnologias de ferro, bronze, trabalhando no ferro. As carruagens eram de ferro. Por isso que o povo de Deus, quando ia lutar contra seus inimigos nesse período, preferia lutar nas montanhas, porque as carruagens não chegavam nas montanhas, porque a carruagem dos inimigos eram muito poderosas, porque eles ficavam à parte, esperando a falha de Israel para descer com aquelas carruagens e invadir Israel. Por que isso não acontecia? Porque a potente mão do Senhor estava sobre o povo, estava resguardando o povo, Deus estava protegendo o povo, como Deus faz conosco. Ele acampa seus anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando. Somos nós mesmos que damos alguma brecha. E o inimigo ele está ao derredor, aguardando essa brecha. Se nós dermos essa brecha, ele não faz igual a Jesus. Jesus é educado, é o nosso Senhor, é o nosso mestre, é amor. Jesus ele diz, eis que estou à porta e bato. É educado. Se você abrir, ele entra na sua casa, ceia contigo, comigo. É a comunhão. Mas o inimigo não. O inimigo não bate na porta. Ele fica esperando uma brecha, um furo, um deslize, uma janelinha mal fechada. Aí ele entra. Aí ele faz a desgraça. Era como se fossem os inimigos da época dos Juízes, esperando essa falha para invadir, enquanto Deus estava protegendo. Enquanto Deus estava protegendo, o povo estava guardado e coberto de todo o risco. Mas o povo de Deus esteve em turbulência constante e ameaça de extinção, porque se os povos estavam se fortalecendo militarmente, a ameaça de extinção de Israel era cada vez maior, como é hoje em dia. Israel pequenininho, as nações árabes crescendo, se fortalecendo. Eu tive o prazer de frequentar essa semana, inclusive eu tirei uma foto com o deputado Jair Bolsonaro, a LAAD, uma feira internacional de armamento, aqui no Rio Centro. E eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz de estar ali, poder ver as tecnologias, e muito triste de ver que o nosso país não está avançando. Em nada. Nós devemos estar atrasados uns 20 anos nessa parte. Mas feliz. E eu achei interessante ao visitar o estande de tecnologia militar de Israel. Ali foi onde eu fiquei o maior período do tempo, passei quase meio dia ali dentro, viajando naqueles materiais, aqueles objetos. E você vê que eles se preparam. Mas eles não estão se preparando sozinhos. Quando eu visitei os países árabes, que também estavam lá, no pavilhão totalmente contrário. Interessante. O último pavilhão, Israel e Estados Unidos. Para chegar lá tem que passar por 5 pavilhões. E nos primeiros países árabes, Rússia, Índia, os países árabes estão se reforçando cada vez mais. É como era antigamente. Os inimigos se reforçando e Israel ali dentro também, preparado para o combate, para a guerra. Título do livro. Livro de Juízes. Esse título
deriva-se diretamente da Vulgata Latina, Liber Judicum. A Vulgata Latina é a tradução do grego para o latim. O livro Juízes, como nós temos hoje, deriva-se da Vulgata. Só que a Vulgata deriva-se de outra tradução anterior, da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, a versão dos 70, para quem estuda a Bíblia. E a Septuaginta originou-se do hebraico, onde Juízes é shofetim no hebraico, shofetim. Em grego é kritai. O livro Juízes, é interessante frisar, quem foram os juízes? Primeiro, é um título dado a homens por homens. Não foi Deus que deu esse título de juízes. Deus, ele era o juiz. Ao ler o livro de Juízes, você entende que Deus tinha esse título, o Espírito Santo julgava os juízes e julgava o povo. Esse título foi dado por homens, porque esses homens que foram a determinada tarefa, assumiram o ofício, e de acordo com o ofício que eles assumiram, eles foram considerados por outros homens da época, principalmente os anciãos, como sendo juízes. Porque depois do falecimento de Josué, o povo ficou sob o domínio de anciãos, vários homens. Bem sabemos, principalmente numa sociedade como a nossa, é fácil identificar, ninguém respeita uma pessoa de idade. Deveria respeitar, o inteligente respeita. Mas naquela época a mesma coisa. Então, estava sob o domínio dos anciãos. Ao ser levantados juízes para libertar, com a bênção dos anciãos, eles receberam o título de juízes por outros homens. Isso está em Juízes capítulo 3, versículo 10 e capítulo 11, versículo 27. Também não foram reis nem governantes. Ora, para ser rei, você tem que dominar um todo. Os juízes, eles lideravam tribos locais, ou porções dessas tribos. Israel foi dividido em 12 tribos. Cada tribo, Manassés, Efraim, Judá, várias tribos, 12 tribos. Ora, se um juiz lidera uma tribo, então ele não pode ser governante nem rei do povo de Israel. Ele é o juiz daquela tribo, levantado daquela tribo, oriundo daquela tribo. Temos exemplo hoje, a rainha da Inglaterra. Ela é uma rainha. Ela não domina somente a Inglaterra, e a Inglaterra toda ela domina, mas ela domina também alguns povos sobre o domínio financeiro, sobre a bênção que é o Reino Unido. Irlanda, Escócia, algumas ilhas. Alguns povos colonizados já foram libertos, outros não. Então, domina, além do seu reino, coisas a mais. Então, os juízes também não foram reis. Foram pessoas especiais que assumiram o ofício de julgar, libertar, profetizar e ajudar o povo na empreitada contra seus inimigos locais. Foram apenas heróis que livraram as porções do povo do território dos seus opressores estrangeiros. Conflitos internos. Quem estiver acompanhando a revista, nós estamos mantendo uma sequência lógica, apenas dando subsídios adicionais. Tivemos vários conflitos internos com o povo de Israel. Ao ler o livro de Juízes, você vai ver conflitos com benjamitas, várias tribos, guerras civis. Mas eu separei uma aqui que eu achei interessante. O conflito dos efraimitas versus gileaditas, sobre espólio de guerra. Espólio é o que uma nação deixa como patrimônio, né? Então, eles brigaram. O que aconteceu? Nesse período, essa judicatura, o juiz era Jefté. Mais tarde, nós vamos falar nele novamente. Jefté, ele convocou os seus irmãos efraimitas para a guerra. Vamos para a guerra contra os amonitas. Nós somos um, vamos para a guerra, nós somos um povo, somos um. Aos efraimitas, deixa a gente de fora, para a gente não dá não, essa daí. Não quiseram ir para a guerra com Jefté, que era filho de Gileade. Jefté, ok. Estou conjecturando, tá, irmãos? Ok. Só que venceram a guerra contra os amonitas e foram tomar os espólios, o patrimônio dos amonitas. Aí chegou a efraimita correndo. Ô Jefté, somos um, ó nós aqui, nossa parte. Não, você não vai ter parte não, você não participou da guerra.
Com raiva dessa atitude de Jefté, os efraimitas mandaram assassinar grande parte de seus familiares. Jefté juntou um grupo de gileaditas, de sua família, que ele era filho de Gileade, tomou o vale do Jordão, um local de entrada e saída para a terra, e toda vez que passasse um efraimita, eles perguntavam, como se fosse um pedágio, se você for gileadita, pode passar, se for efraimita, vai morrer. Só que o efraimita falava, não, eu sou gileadita. Então, eles tinham uma estratégia para descobrir se era efraimita ou se era gileadita. Qual era a estratégia? Uma senha. Fala a palavra shibolete. Shibolete significa uma corrente de amarrar, né, prender alguma coisa. Fala shibolete. Só que o regionalismo era tão forte, como é hoje no Brasil, é um país só. Temos aqui São Paulo do lado. Nós falamos totalmente diferente dos paulistas. É muito parecido, naquela época foi a mesma coisa. Fala shibolete. Aí o efraimita chegava, não conseguia, falava fibolete. Aí morria. Assim, morreram 42 mil efraimitas. Está na Bíblia, você pode ler. Está no livro de Juízes. Porque não conseguia falar essa palavra, tinha dificuldade. É o regionalismo, a cultura. Foi criado falando chi. Não conseguia falar chi, o chiado do carioca. Falar para um paulista falar chiado, ele tem dificuldade. E o carioca fala porta, corte, é a mesma coisa. É o regionalismo. Amém? Mas isso demonstra que houve conflitos internos. Será que nós temos conflitos internos na igreja atual? Dentro do povo de Deus? Vários conflitos internos. Enquanto o mundo está atacando a igreja, e ataque pesado, armas pesadas, a igreja, em vez de estar unida, somos um. Tem crente falando mal de outro crente, perdendo tempo. Tem crente que perde tempo em rede social para atacar a atitude de crente, atacar pastor do outro. É a mesma coisa que aconteceu naquela época. Por isso que o povo sofria. Daqui a pouco nós vamos entrar no pecado do povo. Já é a introdução do pecado. Começa aí. Se você não está unido, se você não tem comunhão com seus pares, como você vai ganhar alguma batalha? Contra o inferno, os demônios, que não estão de bobeira, estão aí para lá e para cá fazendo miséria. Às vezes você fala, não, mas a igreja está crescendo, está dando tudo certo, porque está sob o controle do diabo. Para que ele vai atacar se está fazendo a vontade dele? Estão se degladiando entre eles? O diabo tem outra coisa mais importante para fazer ali, ele já tem crente fazendo o trabalho dele. Já tem. Eu aprendi uma coisa com o pastor Fernando Besler, há 11 anos atrás eu não esqueço essa frase, pastor. Ele falou para mim, uma vez que eu murmurei, eu era novo convertido, há muito tempo. Aí ele, Alex, se você andar por aí e encontrar uma igreja que não tem problema, não entra nela não, você vai estragar ela, você não é perfeito? Aí eu, é mesmo, né, pastor? Então, o crente ele tem que se unir. Nós temos que estar unidos no mesmo propósito, nos mesmos objetivos, na mesma visão. Nós vamos nos encontrar no céu. Olha o problema do livro de Juízes. O povo de Deus se degladiando, matando um ao outro. Um povo matou o irmão, 42 mil. Se enfraquecendo internamente, perdendo homens para a batalha. Depois fica fácil do povo que está ao derredor invadir. Quem está dentro não se entende. Amém? Principais ideias teológicas do livro. A ira de Deus volta-se contra o pecador. Enquanto Israel era abençoado porque obedecia a Deus, mas quando se rebelava, ele era castigado. Isso é interessante, eu aprendi na faculdade de teologia, que é a pedagogia da opressão de Deus. Isso é contra todos os princípios educacionais, mas funciona. Pedagogia da opressão de Deus. É o castigo e a recompensa. Funciona. Fustigar, corrigir com a vara, funciona. Deus ele castigou o povo para demonstrar o erro, e o povo entendia e aprendia a lição. Funciona. Claro que hoje os educadores vão dizer socio-interacionismo, construtivismo, várias palavras bonitas, oriundas do francês, mas funciona.
A pedagogia de Deus ela é perfeita. Aí, resumindo, a pedagogia de Deus, só a dor gera compreensão. A palavra é essa. Só a dor gera compreensão. Pelo menos com o povo de Israel foi assim. Gerou compreensão. O arrependimento, ele produz misericórdia divina. Para o bem de Israel, as opressões estrangeiras serviram para corrigir o povo da sua decadência moral. Decadência moral que nós já vamos entrar, como que o povo se poluiu, se contaminou e começou a praticar todo tipo de iniquidade, até chegar na apostasia, que é o título da lição. O homem verdadeiramente é um ser decadente. Após cada livramento descrito no livro, o povo escorregava novamente. Nós vamos falar daqui a pouco de ciclos de apostasia, sofrimento e libertação. Ora, por que ciclos? Se o povo aprendeu a lição, não era para errar mais. Não é assim que Jesus nos salvou? Vai, não peque mais. Mas por que será que o povo caía de novo no mesmo pecado? Nós vamos ver o problema. Foi a falta de ensinamento, a falta de ensino. Deus, ele foi enfático nos livros deuteronômicos, enfático, ensina, ensinar, instruir o caminho, a palavra, preceitos, mandamentos, ordenanças, leis. E Deus, ele trabalhou numa sequência para facilitar o processo do aprendizado. Quando o povo saiu do Egito, Deus poderia ter dado várias leis, mas não, Deus falou, vou dar somente 10, para o povo aprender a disciplina. 400 anos é muito tempo, então agora ele tem que aprender autoridade, aprender disciplina, se disciplinar. Deu os 10 mandamentos, depois foi dando mais mandamentos, passou de 600 mandamentos, mais de 624 mandamentos, foi tudo aos poucos, é um processo. Só que parece que não foi passado de geração para geração, foi lido no texto básico, está aí da revista. Não foi passado adequadamente numa geração para outra. E tudo aquilo que foi esquecido. Então faltou ensinamento. Esse ensinamento perdurou durante anos, passou a época dos juízes, entrou o período monárquico de Israel, só veio identificar esse problema na época de Neemias e Esdras, onde retornaram, por causa do outro cativeiro, retornaram ao ensinamento da palavra, das escrituras sagradas do Senhor. O constante pecado do povo. Esse pecado consistiu basicamente em corrupção e apostasia. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que era mal. O que era mal consistiu basicamente em corrupção e apostasia. O dicionário Aurélio diz que corrupção é o ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem e negociata, onde se favorece uma pessoa e se prejudica a outra. É tirar vantagem do poder atribuído. Corrupção vem do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. O verbo corromper significa tornar-se podre. Como que o povo de Israel se corrompeu? Principalmente com casamentos estranhos. Lembra que os inimigos estavam como vizinhos? Os povos pagãos, idólatras, os cananeus, etc. Não expulsaram vizinhos. Ora, a proximidade gera uma intimidade. Começaram a ficar íntimos, começaram a hábitos, costumes e cultura daquele povo. Houve um envolvimento, uma integração. Esse envolvimento trouxe um grande prejuízo para o povo de Deus. Entrou aí a poluição, degradação moral no povo de Israel. Principalmente a mistura, o casamento. Ao casar-se com os povos estranhos, pagãos, começaram a adorar os ídolos daqueles povos. Interessante, no Novo Testamento ele tem uma palavra para isso, chamada jugo desigual. Não é isso? O que é o jugo? Aquela peça de madeira que coloca no carro de boi, para que 2 bois andem juntinhos. Se eu não tiver o jugo, cada boi vai para um canto, o carro não vai andar. E o carro tem que andar para o caminho.
Então você coloca o jugo para andar. E começaram, porque muita gente hoje fala assim, não, tem nada demais. Tem uma menina muito bonita lá da faculdade, ela é legal, ela não bebe, não fuma, não é crente não, mas não bebe, não fuma, eu vou ganhar ela para Jesus. Vai acontecer o que aconteceu no livro de Juízes. Mesma coisa com os homens. A mulher, não, tem um rapaz lá bonito, de família. A família dele é família tradicional. Vai acontecer o que aconteceu no livro de Juízes. Julgo desigual. Será que na igreja não tem gente capacitada, gente bonita para você conhecer? Tem. Mas agora, igreja, isso é uma coisa óbvia. É um ensinamento bíblico. Quem lê o Novo Testamento já está cansado de ver isso. Mas eu faço uma pergunta. Será que dentro da igreja, dentro do povo, tem julgo desigual? Mas não é todo mundo crente? Aí complica. Não, ele é crente, é da igreja, é um rapaz legal. Cuidado, conheça a família, sabe quem está lidando, veja se é um crente mesmo de verdade, se é um crente comprometido. Porque existe o envolvido e o comprometido. Vou contar a diferença para vocês. Quem aqui já comeu aquele x-tudo completo, chama de x-podrão? Nem fecha, né? Cai tudo. Nem fecha. Ali nós temos o exemplo do assassino, né, pastor? O envolvido para o comprometido. A galinha, ela está envolvida. A galinha é como se fosse o crente que esquenta banco domingo. Todo domingo está na igreja. Não falta o domingo, meu banco é aquele. Passa o envelope, meu dízimo, sou dizimista e ofertante. Já fiz minha parte, só vem domingo que vem. Está envolvida. A galinha vai, 12 x-tudos, 12 ovos. Ó, bota meu nome aí que eu estou dentro, estou envolvido. Eu quero meu nome. Envolvido. Quem tem carteirinha de membro está envolvido, está dentro. Só que Deus, ele não quer tratar com os envolvidos, não. Deus, ele quer trabalhar com os comprometidos. Agora vem o porquinho. Vamos lá, porquinho, dá o bacon aí. Para dar o bacon, o porco tem que fazer o quê? Morrer. Ele tem que dar a vida dele pelo processo. E Deus, ele quer os crentes que deem a vida pela obra. Porque enquanto você está envolvido, esquentando o banco, dando só o seu dízimo aqui, achando que fez sua parte, tem um monte de gente indo para o inferno agora. Tem gente, se você for na Avenida Brasil agora, tem um monte de gente deitada no chão ali no Parque União, craque, que estava no baile funk, que estava no forró, tudo largado na Brasil, entrando nos ônibus, perdendo noite, um monte de gente indo para o inferno, e você já fiz minha parte aqui, já vim na igreja. Você tem que estar comprometido. O que eu tenho para fazer? Eu quero fazer sempre algo mais. Ah, mas eu já tenho muita coisa para fazer, já estou cansado. E Deus escolhe você mesmo. Por que Deus escolheu Pedro? Será que Pedro acordava às 10 horas da manhã? Estava descansado? Então escolheu Pedro, que o Pedro é o mais descansado. Ele escolheu o mais cansado, pescador, 3 da manhã está fazendo rede para sair com o barco para jogar. O que estava mais cansado, mais cheio de tarefas, é o que Deus escolheu para trabalhar com ele. Nós temos que aprender a gerenciar o nosso tempo. Quando a gente dá o dízimo, não é só a parte financeira não, o dízimo do nosso tempo para o Senhor, com oração, trabalho voluntário para a obra do Senhor, tanta coisa para fazer. Está aqui o nosso pastor, José Cosme, pastor presidente lá do Centro de Recuperação do Dependente Químico. Está precisando de gente para ajudar lá, não está, pastor? Chega, é um trabalho voluntário. Podem procurar o pastor aqui no final. Está precisando de gente. Acabou de sair um carro aqui para o presídio. Saiu 8h30 da manhã. A irmã Leda, coordenadora. Uma vez no mês eu estou lá com ela. Estou 6 anos nesse projeto. Quando a gente chega, está aquele calor de janeiro, 40 graus lá em Bangu de terno e gravata, a gente tem que ser humilhado. Para fazer a obra é humilhado. Os agentes penitenciários começam a xingar a gente. Os malucos lá, ó, 40 graus, podia estar na praia, está aqui, ó, maluco, visitando preso. E a gente ouvindo aquilo. Né, irmão? É assim que tem que ser. É a obra do Senhor. Você tem que estar comprometido. Tem que correr atrás. Deus, ele quer os comprometidos. Fizeram... E apostasia, palavra grega, composta de apô, que é deslocamento, e estasis, que é afastamento, ou seja, sair da posição. Teologicamente, afastamento de Deus. É o abandono da fé.
Isso é a palavra apostasia. É o abandono da fé. Você não pode confundir um crente desviado com apóstata. Cuidado. O desviado, se você for pregar para ele sente no coração, ele chora, fica triste, ele quer voltar para Jesus. Ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele precisa do Senhor. Ele quer voltar e não consegue. É o desviado. O apóstata não. Não tem mais jeito. Ele blasfema do Espírito Santo. O apóstata, ele é pior que o ateu. Que o ateu, se você pregar, ele fala, não, agora eu quero aceitar e pronto. O apóstata não aceita. E o povo de Israel entrou para apostasia, coisa grave. Isso é tão grave que é um assunto escatológico, nós não vamos entrar nisso. Ao final de cada dispersação escatológica, houve uma grande apostasia na humanidade. Nós não vamos entrar nisso. Mas é muito grave a apostasia. E a apostasia, ela se deu através da idolatria. Idolatria, que a palavra latrel, significa veneração ou adoração a deuses estranhos. A idolatria, por quê? Ora, pessoas estranhas, que não são comprometidas com Deus, fazem o que é o mau olho do Senhor. Eu começo a, naturalmente, aos pouquinhos, adorar aquele Deus. E começaram a adorar deuses estranhos, aos Baalins, Baal, Astarote, começaram a adorar os deuses estranhos. Imagine o povo de Israel, povo do Deus vivo, nós sabemos que Deus não divide sua glória com ninguém. E começaram a adorar deuses estranhos. Povo de Deus, povo que Deus tirou do cativeiro, grandes livramentos, milagres tremendos. Parece que esqueceram de tudo que Deus fez, começaram a adorar deuses que não fizeram nada. Serviram aos Baalins, Baal e Astarote. Baal, Deus masculino cananeu, é uma deidade cósmica. Tem alguns sinônimos para Baal: Asdrubal, Hannibal, Raherbal, Aderbal, outros sinônimos. É Baal. Já ouviram esses nomes? E Astarote, deusa feminina cananeia, da fertilidade. Os fenícios chamavam de Minha Senhora. Jeremias capítulo 7, versículo 18, faz menção dessa deusa, dizendo que eles acendiam incensos para essa deusa e chamavam de Minha Senhora. Tem muita gente chamando deusa de Minha Senhora aí fora, não tem? Tem muita gente chamando deusa de Senhora. Quando a gente fala aí fora, e dentro da igreja? Tem gente chamando, colocando no lugar de Deus, Baals e Astarotes, dentro da igreja, no lugar de Deus. Muito cuidado, igreja. Muito cuidado. Não é porque a gente tem uma carteira de membro, que nós somos dizimistas e ofertantes, que nós estamos salvos, não. Nós temos que andar vigilantes a todo tempo, cumprir os preceitos do Senhor, crescer em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, foram para os deuses dos vizinhos, dos povos das cercanias. O iavismo, que é a adoração somente a Deus, como era assim chamado, não morreu totalmente, mas Israel ficou poluída. Baal e Astarote não fizeram nada pelo povo, mas o povo estava sob uma grande influência negativa desses deuses, e o que foi chamado de dura cerviz. O que é dura cerviz? É uma expressão que significa pescoço duro. É igual aquilo, ó, aquele jumento que só olha para aquilo ali, está tapado aqui, é aquele tapado, não olha para o outro lado, só faz aquilo ali. Começaram a adorar os deuses e não aceitavam mais a palavra do Senhor, apostataram da fé. Pelo que a ira do Senhor se acendeu. Ora, Juízes capítulo 2, versículo 1, diz que Deus fez uma aliança com Josué, uma aliança com o povo. De que consistia essa aliança? A aliança tem que ser sempre com duas partes. A primeira parte é a parte de Deus. Consistia em proteger e abençoar o povo. A parte de Deus era essa: proteger e abençoar o povo. A segunda parte, a parte do povo de Israel, consistia em adorar e obedecer a Deus. Só que a aliança foi quebrada. Evidentemente que não foi por Deus. Deus nunca invalida o conserto dele. Continua lendo depois o capítulo 2, versículo 1, que ele diz que ele não invalida o seu conserto. Então, se a aliança foi quebrada, foi pelo povo. Porque o povo
resolveu adorar aos Baalins, deuses estranhos. Quebraram a aliança. Consequentemente, aquela proteção e aquela bênção já não estava mais sobre o povo. Então, os povos invadiram as localidades em Israel e começaram a oprimir, matar, roubar, tomar espólios, pegar suas mulheres, serem violentos. Aí entrou em desgraça o período de sofrimento em Israel. Para resolver uma solução, como Deus não invalida seu conserto, ele tinha a solução. Ele enviou, suscitou juízes em Israel. Aos juízes foi concedido fazer alguma coisa periodicamente para aliviar o sofrimento de Israel. Os juízes foram a estratégia divina para aliviar o sofrimento de Israel pelo pecado cometido e começaram a ser oprimidos pelos povos, e os juízes vieram ser os libertadores locais dos povos. Assim, nós tivemos 6 ciclos de apostasia, sofrimento e libertação. Marquinhos, se puder botar uma imagem do ciclo, tá? Aí. O ciclo está ali. Primeiro, apostasia, pecado, afastamento de Deus. Depois entra um grande, longo, duradouro período de sofrimento. E após o sofrimento, Deus suscitou juízes para aliviar o sofrimento do povo, onde houve a libertação e um período de paz até que falecesse esse juiz e o povo se esquecesse de tudo que foi feito por Deus e houvesse novamente o pecado do povo. Parece que faltou ensinamento de uma geração para outra. Então o povo caía sempre no mesmo pecado. Por isso é chamado de ciclo. Foram 6 ciclos de apostasia, sofrimento e libertação. Cada geração falhou a não ensinar as próximas a seguir Deus. E nós vimos aonde foi o erro. Muita gente hoje, quando falha com o ensino, quer colocar a culpa na escola, quer colocar a culpa na professora de escola dominical, colocar a culpa na igreja, culpa no governo que não investe nas escolas. Ora, todo mundo tem uma parcela de culpa. Quando a gente pega o artigo 205, o artigo 209 da Constituição da República Federativa do Brasil, está lá bem claro. O dever de ensinar é dos pais. É dos pais. Secundariamente, Estado, igreja, secundariamente. Primariamente é dos pais. E os livros deuteronômicos enfatizam: dever dos pais, ensina teu filho, ensina a criança, ensina a geração. Não foi observado esse preceito. A cada libertação de um ciclo, o povo vivia sobre um período de paz, posteriormente cometia novamente o mesmo pecado. Aí entrava novamente no ciclo, apostasia, sofrimento, e novamente Deus tinha que levantar para a libertação, para reafirmar o seu conserto para com o povo, onde o povo tinha quebrado, não tinha feito sua parte. Assim, nós vamos falar um pouco de 6 períodos de apostasia, onde se passaram 6 judicaturas, que é o período onde os juízes lideraram essa parcela do povo, essa porção do povo. Primeiro juiz de Israel, Otniel, ele capturou uma poderosa cidade cananeia, Otniel. Os inimigos foram os povos que habitavam entre os rios mesopotâmios. Eram os inimigos da época, que invadiram, mataram, destruíram. 8 anos de opressão. Otniel, durante 40 anos de serviço, manteve a paz naquela região. Outro juiz, Eude, segundo ciclo, aquele foi o primeiro ciclo, depois do falecimento de Otniel, o povo pecou novamente, entrou um outro período. Eude matou Eglon. No mesmo período, tinha outro juiz, uma outra região, Sangar. Porque são vários juízes, nós vamos falar de 6 ciclos, 6 judicatura, mas tem mais de quase 15 juízes. Amém? Sangar era o período, mas Eude era um benjamita canhoto. Por
que que a Bíblia enfatiza a palavra canhoto? Ora, hoje já é uma quebra de paradigma. Hoje, quando a gente vê um jogador de futebol canhoto, a gente fala, pô, bate bem falta, canhoto é difícil de marcar, tem uma qualidade a mais. Mas na antiguidade, até pouco tempo atrás, até a década de 80, canhoto era algo anormal, que foge à normalidade. Tudo que é destro, direito, canhoto, é o sinistro, é o lado contrário da normalidade. Então, era enfatizado que alguém canhoto não teria as mesmas qualidades de alguém normal. Então, falavam, ele é um benjamita? Canhoto. E foi justamente esse canhoto que foi usado por Deus para liberar o povo das mãos dos moabitas. Foram 18 anos de opressão. E, durante 80 anos, manteve-se a paz naquele período. Faleceu Eude. Israel, novamente, em determinada localidade, voltou a pecar, aquele mesmo pecado da apostasia e corrupção gerado pela idolatria. Entra o período de Débora e Baraque, 2 juízes. Derrotou Sísera, um general cananeu, e cantou o hino da vitória. Débora era compositora. E Baraque era um guerreiro das montanhas de Quedes, uma região próxima a Efraim. 20 anos de opressão e também 20 anos de paz durante o serviço após Débora e Baraque. Houve novamente pecado, o ciclo girou, entrou Gideão, destruiu os ídolos da família. Gideão, ele foi um líder que hesitou. Muitos de nós cristãos chamados para uma determinada tarefa, também hesitamos, por achar que não somos preparados, ainda não é a hora. A hora é essa, a hora é agora, nós estamos no ano da oportunidade. Eu sou novo convertido, não posso pregar o evangelho ainda, lá está cheio de endemoniado no meu trabalho, eu sou novo, vão me engolir. Se você é o único lá mesmo, você é luz lá naquele lugar. Você está preparado, você não pode hesitar, a hora é essa. Se prepare, você com a Bíblia na mão, você é invencível. É só você recorrer a ela. Agora, hoje em dia, o crente tem vergonha de andar com a Bíblia desse tamanho meu aqui, ó. É muito grande, é da vergonha. Você vai na livraria evangélica, ele escolhe a pequenininha, porque dá dentro da bolsa para esconder, para não dizer que é crente no ônibus. Aí, difícil mesmo, né? Então, você não pode hesitar. Você tem que estar sempre pronto, sempre preparado. E Gideão, depois, ele entendeu isso. Quando ele, com 300 homens, ele venceu mais de 22 mil midianitas. Foi reconhecido a sua judicatura. 7 anos de opressão, 40 anos de serviço do juiz Gideão. Jefté, já falamos nele lá na batalha dos gileaditas contra os efraimitas, uma batalha interna. Fez um duro voto precipitado. Ora, Jefté, se ele vencesse a batalha, ele prometeu que oferecia holocausto à primeira pessoa que viesse ao encontro dele. Eu acho que, pastor Ronaldo, eu acho que o Jefté estava achando que a sogra dele vinha ao encontro dele, né? Só que veio a filha dele, quebrou a cara. Veio a filha dele ao encontro dele, ele tinha prometido ao Senhor. Agora, muitos geram polêmica, cumpriu o voto, não cumpriu? Aí, você lê a Bíblia depois, você vai entender se cumpriu, se não cumpriu, a sua interpretação. Mas que ele fez um voto precipitado, ele fez. Muitos de nós, às vezes, fazemos votos precipitados. Dentro da própria igreja. Meu coração fica muito triste quando nós fazemos aqui um voto, a igreja toda, na mesma visão, no mesmo propósito, crescendo em graça, conhecimento, expandindo com qualidade. A igreja faz um voto, na hora de cumprir o voto, o pastor vem aqui e dá um relatório. Muitos fazem um voto de emoção, precipitado. Não se planejam, não fazem uma análise, ou não são fiéis naquele voto. A Bíblia ela diz que é melhor que não vote do que votes e não pagues. E naquela época, o voto era levado a sério. Por que não tem que ser levado a sério hoje? É o mesmo Deus. Nós temos que levar a sério os votos que nós fazemos a Deus. Fez um voto de acordar 3 da manhã, o relógio tocou. Hoje não, deixa para amanhã.
você não está cumprindo seu voto de orar, de jejuar. Ah, logo hoje, a melhor comida aqui do meu trabalho, eu estou de jejum, vou deixar o jejum para amanhã. Você está quebrando seu voto. Cuidado com o voto precipitado. Faça o que você pode pagar. Não faça igual a Jefté. No mesmo período, tinham outros juízes, em outras localidades, Ibissã, Elon, Abdon. Ele era um guerreiro valente, filho de Gileade, com uma prostituta. Ele era bastardo. E ele tinha meio-irmãos. Uma deficiência de Jefté é que ele guardava uma mágoa muito grande de seus irmãos. Como pode você ser chamado para liderar o povo de Deus, você ser um líder, uma referência, exemplo, guardando mágoa do irmão? Sexta-feira passada, no meu trabalho, conversando com um rapaz, eu tenho um tio que eu não falo com ele de jeito nenhum, não gosto dele. Você não é crente? Sou. Você toma ceia? Tomo, normal. Eu falei, você está errado. Você tem que se consertar com seu tio. Ele, tem nada a ver não, rapaz. Isso não tem nada a ver não. Olha o que o povo está achando aí fora. Falta de ensinamento. Tem cristão que está assumindo cargo, assumindo departamento, assumindo responsabilidade na igreja, e que não fala com outro irmão, não se dá, não tem um bom relacionamento, falta respeito. Nós temos que fazer uma análise acerca desse assunto. Você tem que ser exemplo. E sua família? Como é que seus filhos estão crescendo vendo isso? Você sem falar com o irmão. Olha que geração que nós estamos produzindo. Foi um dos erros do livro de Juízes. A geração não teve ensinamento, não teve exemplos da liderança dos pais em casa, nem dos líderes. Ele venceu os amonitas, 18 anos de opressão dos amonitas. Seu período de serviço durou 29 anos. Sansão queimou o trigás, matou 1000 com a queixada, despedaçou o portão de ferro, fez um monte de proezas. Era nazireu de Deus, alguém separado com o propósito de servir ao Senhor. Também tinha seus defeitos. Isso demonstra que os juízes tinham defeitos naturais, igual todo homem tem. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Jefté tinha, Sansão teve. Sansão, ao nazireu não era permitido algumas coisas, tomar vinho, nem se aproximar de vinha podia. E ele ficava desafiando Deus. Eu sou nazireu, não posso beber vinho? Ele ficava passeando no meio da vinha. Era proibido, mas ele ficava. Houve consequências negativas da desobediência. Mesmo assim, 40 anos de opressão dos filisteus, 20 anos de serviço de Sansão, onde ele teve que fazer parecido com o Senhor Jesus, de dar sua própria vida para cumprir o seu propósito como juiz, de derrubar o templo e matar milhares de filisteus de uma vez só. Muitos perguntam, Sansão suicidou? Não, ali ele deu sua vida para cumprir o seu propósito. Amém? Queridos, estamos se aproximando do final. A igreja deve pegar o livro de Juízes. Esse livro de Juízes, ele foi muito bem colocado, porque foi um período de grande dificuldade para Israel, de grande sofrimento, para que o povo de Israel, ao ler esse livro, identifique a problemática, identifique a ênfase que Deus dá, que Ele não divide sua glória com ninguém, que Ele não permite adoração a Deus estranhos, nem fora, nem dentro da igreja, que Ele não permite que o seu povo se misture com povos estranhos que adoram deuses pagãos, casamentos estranhos, que Ele não permite guerras, batalhas individuais, internas dentro do seu povo. O povo tem que estar unido no mesmo propósito, na mesma visão, caminhando junto rumo à pátria celestial. Se a gente não se unir, nós não vamos ganhar ninguém aí fora. E vão falar, os crentes não se dão, ficam um falando mal do outro. É o que a gente vai ouvir, como a gente ouve, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente escolar. Amém? O que eu queria passar para os irmãos
essa manhã era isso. Eu agradeço essa grande oportunidade no nome de Jesus.